Meu nome é Wilson Pinho, eu sou um profissional hoje de paisagismo e jardinagem. Eu sou colaborador de Jardins Botânicos e procuro colaborar também com as publicações especializadas em botânica e ecologia. A minha formação envolveu a área de comunicação, uma parte de economia e outros 14 estudos que eu realizei ao longo da minha vida. Eu reuni esses estudos nos trabalhos de planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico, a área de ecologia me interessou profundamente pela questão da qualidade da vida e pela questão da inserção do ser humano dentro da natureza. Primeiramente, eu gostaria de lembrar por que existe a coleção botânica, o jardim, as formas de pomar, as diversas maneiras de o entorno das casas, o entorno dos lugares. Nós temos 3 caminhos diferentes para chegar lá. O primeiro caminho fala sobre a visão oriental, principalmente da Índia, da visão utilitarista da botânica, que era a questão das frutas, dos perfumes exóticos e das madeiras especiais. Há 2000 anos atrás, até onde se pôde documentar, fez-se o primeiro grande pomar dedicado a uma árvore que é conhecida como mangueira, Mangifera indica. Conta-se então que existiam lá alguns milhares de plantas trazidas de todos os recantos, onde os então emissários do Marajás puderam recolher as diversas espécies. Desse jardim botânico nasceu uma escola na Índia que resultou em 1950 e poucos na edição de um livro com 500 variedades de mangueiras selecionadas desde aquela época. A influência disso no Brasil foi grande. O imperador Pedro II recebeu uma coleção dessas mangas que foram plantadas em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e algumas delas estão preservadas até hoje. A segunda linha que nós podemos pensar é sobre a evolução da cultura europeia, onde a arquitetura, a engenharia e o paisagismo procuraram se fundir, fazendo os chamados jardins monumentais e, posteriormente, os jardins públicos. A característica do jardim europeu foi muito a questão da simetria, a fórmula geométrica, criando uma harmonia bastante rígida e de agrado, então, dos poderosos que assim como desejavam o domínio dos contextos políticos, desejavam também o domínio dos contextos visuais. O objetivo era impressionar a visão e não transmitir exatamente as riquezas que poderiam estar ocultas dentro dos espécimes botânicos que ali existiam. O terceiro caminho que nós seguimos é um caminho um pouco mais moderno, que é o das especialidades. Esse é um caminho curioso. Esse caminho surgiu em várias culturas e, de alguma forma, elas ganharam uma especificidade. Nós encontramos, desde a época dos jardins suspensos da Babilônia, uma seleção das plantas. Na época, as ervas das beiras do deserto eram um atrativo fantástico pela riqueza que eles levaram à culinária e aos ambientes. Uma região de calor intenso, noites muito frias, escassez de água, os aromas eram uma coisa importante daquela cultura. Outras especialidades semelhantes, mais culturalmente diversas, foram estabelecidas. Por exemplo, no Japão se estabeleceu uma cultura de jardins onde se visava o relaxamento espiritual pela tranquilidade que pudesse ser transmitida pela forma harmoniosa e suave. Não eram as plantas monumentais, nem a grandiosidade, mas sim o cuidado minucioso, quase miniaturizado das paisagens e do enriquecimento da visão pela colocação dos espécimes botânicos, formando uma espécie de composê que saía do espírito do Criador diretamente para o aprendizado do visitante. Lá, o visitante precisava ser instruído ou instruir-se para perceber realmente tudo o que estava expresso naquelas formas de representação botânica. Dessa modalidade, um dos mais famosos talvez seja o Jardim de Kyoto, que hoje deve estar com seus 450 anos, e que, para os senhores terem uma ideia, ele tem uma camada de musgos de 1,60 m mais ou menos. Isso foi possível acontecer porque essa camada é cultivada há 400 anos. E foi assim que ela adquiriu essa característica única.
Na Inglaterra, algumas especialidades foram feitas. As especialidades florais resultaram na seleção de plantas de inverno, entre elas rododendros e azaleias, que o Império Britânico, então, trouxe desde o século XVIII, plantas do Himalaia, da Índia, da Caxemira, de várias regiões da Ásia e algumas outras poucas plantas de lugares mais frios de outros continentes. E fizeram-se então os jardins notáveis de inverno, que até hoje são uma das coleções botânicas mais cuidadosamente elaboradas. Hoje elas se dividem de várias formas. Existem os jardins botânicos propriamente ditos, dos quais o modelo central, que serviu de semente para o estudo de todos, é o Kew Gardens. E existem também os pequenos jardins especializados, que envolvem coníferas, outros envolvem só rododendros, azaleias, e outros envolvem arbustos de flor. Finalmente, nos Estados Unidos, essa evolução atingiu uma alta especialidade dirigida então a um comércio. Esse comércio especializado forneceu recursos financeiros para que esses jardins pudessem ter um elemento constante de incentivo econômico. Esse incentivo econômico determinou a formação dos que eles chamam de nurseries ou gardens, cada um deles procurando as multiplicações das espécies ou a beleza das espécies para venda. Provavelmente hoje essas são as maiores coleções de plantas organizadas no mundo quando se as soma. Nós teremos talvez hoje mais de 500 exemplares desses pequenos jardins particulares seletivos para o mundo inteiro. Eles abrangem praticamente todas as espécies de plantas, desde as plantas equatoriais, tropicais, subtropicais, até plantas de clima frio. Hoje restam apenas inexploradas as curiosidades das plantas que vivem no mundo antártico, que já sofrem uma pesada influência da circulação de matéria orgânica pelos ventos e na deposição pela umidade nas áreas congeladas, onde os afloramentos rochosos abrigam plantas, cujo crescimento foi multiplicado por 10 nos últimos 20 anos nessas áreas alimentadas por nutrientes. Finalmente, temos as plantas especializadíssimas, são as plantas de altitude, os campos de altitude, que dificilmente podem constituir um banco de beleza para ser utilizado, porque são de difíceis transplantes para outras regiões. Assim mesmo, existe hoje uma preocupação em preservação dessas espécies. Essa preservação, ela começou abrangendo as chamadas espécies de utilidade econômica, que na verdade são jardins botânicos tomados pelo lançador, pelas suas sementes. Nós temos hoje esses bancos, o maior deles, se eu não me engano, está situado numa latitude elevada, e em cavernas profundas de gelo, onde se guardam todas as sementes produtivas que se tem nas alturas da Groenlândia. Fora isso, nós temos ainda umas coleções de exicatas, que são as demonstrações cuidadas em coleções do que era a planta viva para servir de referencial. Tudo isso se encontra próximo de um limite que vai ter que ser transposto e que certamente será objeto de estudos com a modernidade dos meios hoje de registro e informação.